Boa tarde, pessoal, ou bom dia, boa noite, né? Eu tenho que melhorar essa entrada, mas tudo bem com vocês? Então, depois de muito tempo, eu venho aqui para falar com vocês sobre a nossa querida Alessandra Kollontai. Aqui são 3 textos dela: A Nova Mulher e a Moral Sexual. Aqui nós temos um segundo texto, que ela dedicou à juventude da Rússia na época da Revolução e à família e o comunismo. Então, antes da gente continuar, vamos lá curtir, comentar e compartilhar para aumentar a relevância, se inscreve no canal, ativa o sininho, todas aquelas coisas que nós já estamos acostumados a fazer com todo mundo no YouTube, né? Então, vamos começar. Antes de entrar no livro da Alessandra Kollontai, propriamente dito, primeiro eu vou ler 2 frasezinhas que estão aqui no Libido Dominante, que numa parte do vídeo vocês vão ver que vai ter tudo a ver. É só para dar uma refrescada na memória. Principalmente de quem... falar para quem não leu o livro ou não viu o vídeo que a Bruna fez com a introdução do livro. E para quem viu ou leu o livro, dá uma lembrada, né? Já que a libertação sexual leva inevitavelmente a sociedade ao caos, ela gera quase que desde o seu princípio a necessidade do controle social. Aí mais aqui no finalzinho da introdução, libertação sexual é uma forma de controle político. Então agora nós vamos entrar no livro propriamente dito. Como eu tenho um certo toque, aqui que eu falei com vocês tem dois textos. Gente, desculpa minha voz que eu estou gripando, minha garganta não está boa. O primeiro texto foi escrito em 1918, este daqui foi escrito em 1920 e o segundo texto dedicado à juventude foi escrito em 1921. Eu quis ler nessa ordem que os textos foram escritos porque até ajuda você sempre contextualizar o que estava acontecendo. Quando ela escreveu esse primeiro texto aqui, não é o primeiro texto dela, tá, gente? O primeiro texto que eu li, A Nova Mulher e a Moral Sexual, tinha pouco tempo que tinha acontecido a Revolução na Rússia. Imagino eu que eles estavam ainda alvoroçados porque tinha conseguido concluir a Revolução. Não tinha acontecido como na Comuna de Paris, que os proletariados ficaram no poder pouco mais de um mês, se não me engano foi 40 dias. Então já tinha um tempo já que eles tinham ganho. Então eu acho que ela estava mais empenhada no que ela estava falando. Já nesse texto aqui, já tinha passado um tempo, já tinha 3 anos mais ou menos que eles estavam no poder. Então eu senti que nesse texto aqui ela estava mais cuidadosa com as palavras. Foi um livro mais estratégico, com uma propaganda muito mais bem feita, justamente para ter escolhido a palavra. Fui muito mais sedutora nesse livro aqui, como feminista, digamos assim, para as mulheres, né? Esse livro é bem direcionado para as mulheres da época. Então, começando com esse livro aqui, no início do texto aqui eu já acho uma contradição, que ela diz que a mulher trabalhar não era uma coisa normal, não era considerado normal na vida econômica dos últimos 50 anos, né? Só que lá no Manifesto Comunista, já falei para vocês, em 1848, Marx já dizia que cada vez que o trabalho ia ficando mais fácil, as mulheres iam tomando os lugares dos homens. Então, já era, mas não era tão normal assim a mulher trabalhar, segundo o que ela fala aqui. E no início desse aqui, ela já fala que há 50, 60 anos a mulher já vem tomando o mercado de trabalho. Então, e a gente sabe que os dois estão errados, porque a mulher pobre, o pobre, sempre trabalhou. Sempre trabalhou. Isso é uma coisa que o pessoal tem que colocar na cabeça. A mulher pobre sempre trabalhou. A mulher rica nunca quis trabalhar, gente. Ela é rica, ela não precisava trabalhar.
uma ou outra que queria trabalhar, trabalhava, mas era porque ela queria. Ela coloca muito nesses 2 livros a ideia da mulher acorrentada pelo marido dentro de casa, proibida de colocar o pé na rua, que ela era oprimida, etc, etc. Ela fala isso muito nesses 2 livros. E uma coisa que ela começa a falar aqui é culpando o capitalismo por tudo de ruim que acontece com a mulher. Ela fala como se de repente a mulher que estava dentro de casa fosse arrancada do lar e jogada na rua, ou pela família ou pelo marido, e de repente ela precisou começar a trabalhar. Ai meu Deus, e agora? Como a mulher sempre viveu dentro de casa pela proteção do marido ali, não fazia nada, a mulher não sabia o que fazer. Então, a mulher que estava despreparada, frágil, ela pegava o caminho mais fácil, que é o caminho da prostituição, que é a primeira coisa que ela fala. Ela usa uma autora, chama Grete Mason Hess, acho que é assim que fala. E essa autora, ela fala que existe 3 formas fundamentais de relacionamento, que seria o matrimônio legal, o amor livre e a prostituição. A prostituição, ela cita muito nos 2 livros. O que é que ela fala? A culpa é do homem e do capitalismo, porque existe a prostituição. Por quê? Por conta de uma falsa moral, o homem, ele não pode ter relações sexuais com a noiva, só que as necessidades fisiológicas, o bolso não sabe o que são as necessidades fisiológicas. Então, como ele não pode ter relações com a noiva, ele procura uma prostituta. E ela coloca isso como se todos os homens fizessem isso. Todos os homens procurassem uma prostituta. Gente, desculpa a voz, porque senão não sai vídeo esse ano mais. E o que acontece? Como o homem está acostumado a pagar a prostituta, ele está habituado a ser servido. E quando ele casa, ele passa a cobrar um serviço da mulher, que a mulher tem que servir o homem. Então aí começa essa relação de opressor e oprimido, que eles sempre colocam o opressor e o oprimido em todas as histórias. Aí o que acontece? Essa mulher foi lançada no mercado de trabalho de repente. Só que, vamos por um exemplo, uma mulher que realmente foi abandonada pela família ou pelo marido, né, pela família, no caso, antes do casamento. Vamos supor que essa mulher, ela tem o pensamento de abrir um negócio próprio, por exemplo, ela abrir um salão de beleza, vamos colocar assim. E nesse salão de beleza, ela, como ela trabalha muito, porque é a coisa dela, ela precisa se sustentar, cresce um pouquinho, ela contrata mais uma cabeleireira e uma manicure. Ela é a dona do salão. Não pode, não pode. Não pode, porque você tem que servir ao Estado. Se você fizer isso, você vai virar uma burguesa, uma opressora, mesmo que você trabalhe, mas que todo mundo, o negócio sendo seu, você é uma opressora. Ela fala, você tem que sair trabalhar numa fábrica, produzir para o Estado, você tem que virar operária. Ela fala nesse livro aqui, mas desgraçado da operária que crê na força invencível de uma individualidade isolada. Né? Na ideologia comunista dela, uma mulher que abre o próprio negócio, ela não vai dar certo, ela é uma opressora. Então, assim, a mulher não pode ser submissa dentro de casa, ela tem que ser submissa ao Estado. Aí ela começa a falar do amor livre. Ela fala que o amor livre também não é bom. Por quê? O amor livre, o homem, ele não tem tempo para o amor livre, porque ele quer trabalhar, ele quer melhorar de vida. E isso é um absurdo. É um absurdo a pessoa querer trabalhar e melhorar de vida, né, gente? Não dá. Aí o que acontece? O homem não tem tempo para a mulher. Então, isso também não é bom. A prostituição não é boa, o casamento legal não é bom, porque a pessoa tem que acertar de cara, ela não pode errar. Isso é um absurdo, a pessoa viver para sempre com a pessoa só, que a vida cotidiana estraga o casamento, que o amor verdadeiro entre as pessoas não existe. Então, ela vai muito nessa linha, sempre querendo minar o casamento. E ela chega até uma parte que ela não fala que é do Engels, mas ela começa a falar muitas coisas que está escrito nesse livro
sobre a sociedade gentílica, sobre como era que as mulheres mandavam, matriarcado, aquela lenga-lenga toda que eu já falei no vídeo que eu fiz desse livro aqui pra vocês. Então eu não vou nem repetir. Eu só vou ler uma parte que ela fala. De igual maneira, o caráter particular do predomínio do homem sobre a mulher na família moderna, assim como a necessidade e o modo de estabelecer uma igualdade social efetiva entre ambos, não se manifestará com toda a nitidez, senão quando homem e mulher tiverem por leis direitos absolutamente iguais. Então, é que se há de ver que a libertação da mulher exige como primeira condição a reincorporação de todo o sexo feminino à indústria social, o que por sua vez requer supressão da família monogâmica como única unidade econômica da sociedade. Porque quando você tem uma família monogâmica, as pessoas trabalham pela família, as pessoas melhoram de vida e enriquecem, não pode. Porque o dinheiro tem que ficar todo na mão do Estado, gente. Réveillon, vocês já viram, vai ter foguete mesmo, né? Então, eu vou ler aqui um trecho que ela fala na página 39. Eu vou resumir aqui, ó. Para a humanidade sair dessa crise sexual, porque nenhuma forma de amor com isso dá certo. A solução só é possível por uma transformação de todas as bases sociais. Gente, quando vocês ouvirem transformação da sociedade, transformação do mundo, transformação da pessoa, sai correndo. Sai com esse lado, Bino. Que correspondem às reivindicações do programa socialista. Independência econômica da mulher, verdadeira proteção e segurança à maternidade e à infância. Calma, que ela não é boazinha assim não. Luta contra a prostituição em sua base econômica, supressão da noção de filhos legítimos e ilegítimos. Por quê? Todo mundo pode fazer sexo com todo mundo, ela fala isso no outro texto sobre juventude. Então, essa coisa de filho legítimo restringe a mulher de não poder fazer sexo com quem ela quiser, porque ela pode ter filho de qualquer um, ela não precisa estar casada, então todo mundo vai criar o filho dela, o que também fala muito no livro do Engels. Substituição do matrimônio religioso pelo civil, facilmente anulável, reconstrução fundamental da sociedade segundo os princípios comunistas. E ela ainda se gaba falando que essa autora, Maison Hess, chegou a essa solução, sendo que ela não era comunista. Eu confesso que eu não procurei saber sobre essa autora, para saber se ela realmente não era. E ela repete várias vezes que as soluções para esse problema só serão encontradas em uma sociedade socialista, proletariada, etc, etc. Ela sempre fala isso. E ela fala uma coisa que eu ri demais aqui. Não se conheceu em nenhuma época da história tantas formas diversas de união entre os sexos. Isso é porque ela não está vivendo agora, em 2019. Eu acho que ela ia se assustar com tanta coisa. E assim, uma coisa que ela fala, que é até um ponto de reflexão pra gente, que ela chama de falsa moral, a falsa moral judaica, porque tem as pessoas que se diziam cristãs e procuram prostitutas, as pessoas cristãs que faziam as coisas erradas. Então isso é um ponto de reflexão pra gente, porque a gente não pode servir de pedra de tropeço para as pessoas. Porque você, nossa, mas ele é cristão, então a gente tem que tomar cuidado com a nossa conduta, pra gente não dar lenha pra botar fogueira. Isso é um ponto de reflexão pra gente. Então ela fala que na sociedade socialista a mulher vai deixar de ser uma propriedade privada do homem. E aqui eu já vou passar por um ponto que quem leu o Libido Dominante ou viu o vídeo da Bruna vai dar um pulo da cadeira quando eu ler esses dois trechos aqui.
Referimos-nos agora a um marido burguês que conseguiu, por amor e por devoção à família, manter afastada a mulher de seus interesses, à exceção dos deveres de dona de casa e de mulher dedicada completamente ao cuidado dos filhos. O julgamento da sociedade burguesa será um marido ideal que soube criar uma família ideal. Até naquele livro, Sexo Privilegiado, o autor fala que um homem, nessa época, que deixava a mulher trabalhar, seria uma vergonha para ele, que ele não seria um bom provedor. Vocês veem que só com mulher pobre que não tinha saído mesmo, a mulher sempre trabalhou. Mas, qual seria a atitude dos operários para um membro consciente de sua classe que tentasse manter sua mulher afastada da luta social? A moral da classe exige, a custo inclusive da felicidade individual, a custo da família, a participação da mulher na luta pela vida que transcorre fora dos muros de seu lar. Manter a mulher em casa, colocar em primeiro lugar os interesses familiares, propagar a ideia dos direitos de propriedade absoluta de um esposo sobre sua mulher, são atos que violam o princípio fundamental da ideologia da classe operária, que destroem a solidariedade e o companheirismo, que rompem a união de todo o proletariado. Não precisa repetir, vocês voltam a ouvir, vocês entenderam isso aqui? Uma família feliz atrapalha o objetivo deles. Porque uma mulher, quando ela está ocupada em casa com a filha, com os filhos, com o marido, com a casa, ela não produz para o Estado. Então, eles querem acabar com esse conceito de família. E não interessa se você está feliz ou não. Para eles é errado. Só vai sobreviver o que for importante para o novo governo que estava sendo instaurado ali. Vocês viram? Esse negócio até que eles falam hoje. Seja feliz e siga seu coração. Parece que não serve não, mas ainda não é o final, não é a pior parte ainda. A tarefa que corresponde, portanto, aos ideólogos da classe operária é buscar o critério moral fundamental, produto dos interesses específicos da classe operária, e harmonizar com este critério as nascentes normas sexuais. Devemos recordar que o Código da Moral Sexual, em harmonia com as tarefas fundamentais da classe, pode converter-se em poderoso instrumento que reforce a posição de combate da classe revolucionária. Por que não utilizar este instrumento no interesse da classe operária em sua luta para o estabelecimento do regime comunista e, por sua vez, também estabelecer relações novas entre os sexos que sejam mais perfeitas e felizes? Acho que não precisava nem falar mais, não. O que vocês acham? Pois é. Quase caí para trás quando eu vi isso aqui, mas você vê que isso praticamente corrobora tudo que está escrito aqui no Libido Dominante. Aí, assim, numa última parte deste texto, A Nova Mulher na Literatura, ela faz uma longa e chata lista de personagens fictícios de mulheres que não queriam casar, não queriam ter filho, que trabalhava tudo para elas. Mulheres independentes, fortes. Mas uma coisa que eu reparei nessa lista, elas eram médicas, pintoras, artesãs de fazer obra de arte, não é artesã de trabalhar na feira, não. Escritoras, pintoras, só trabalhos lindos, limpos e fáceis. Nenhuma dessas heroínas, digamos assim, tinha um trabalho que se comparasse com os homens na época. Uma personagem, por exemplo, nenhuma delas tinha uma moral cristã, digamos assim, uma moral. Vou dar um exemplo, a Bruna até falando, para ler Bruna. A Jane Eyre, que ela não é uma heroína típica, mas ela ainda
tem uma moral cristã ali, muito forte. Ela era uma mulher forte, uma mulher independente, mas tinha uma moral cristã. Mas tendo essa moral cristã, ela não serve como exemplo. E ela foi publicada muitos anos antes, nessa época que as Irmãs Brontë já eram um sucesso mundial. E ela não cita seus personagens, as personagens assim. Então, agora eu já vou passar para esse livro aqui, A Família e o Comunismo. E aqui dizendo para vocês que eu falei que ela era bem mais comedida, ela pensava muito mais para poder falar. E tem umas coisas que ela fala assim, mas é como se ela usasse alguns argumentos, não sei se eu falo de conservadores, mas é como se ela quisesse fisgar a pessoa primeiro, trazer o interesse da mulher para depois dar o bote. E aqui nesse livro também, ela coloca a culpa do que aconteceu com a mulher no capitalismo. Ela fala que o capitalismo destruiu a velha vida familiar porque obrigou a mulher a sair de casa para poder trabalhar. Só que se o capitalismo desgraçou a vida da mulher, obrigou ela a sair de casa, e com isso destruiu a família, então para a vida da mulher melhorar, o caminho não seria o contrário, a mulher voltar para dentro de casa? Segundo Contai, não. O caminho é largar a família de vez e trabalhar para o Estado. Da mesma forma que ela fala que agora, porque o homem e a mulher têm que trabalhar muito, eles não têm tempo para cuidar dos filhos, e os filhos ficam abandonados. A solução não é a mulher voltar a cuidar dos filhos, a solução é entregar o cuidado dos filhos para o Estado cuidar. Ela fala aqui, ó, quanto mais se estende o trabalho assalariado da mulher, mais aumenta a decomposição da família. Que vida familiar pode haver onde o homem e a mulher trabalham na fábrica em seções diferentes ou se a mulher não dispõe nem sequer de tempo necessário para preparar uma comida razoavelmente boa para seus filhos? Que vida familiar pode ser a de uma família em que o pai e a mamãe passam fora de casa a maior parte das 24 horas do dia, voltados a um duro trabalho que os impede de dedicar uns poucos minutos a seus filhos? Vocês entendem o que é uma propaganda? Ela pega uma coisa que pode estar acontecendo com várias famílias e transforma isso num problema. Só que a solução não é a solução que interessa a família, a solução é a solução que interessa ao Estado. Esse é que é o ponto. Ela fala várias vezes que na época que a mulher ficava dentro de casa, que realmente era melhor para a família, etc., mas que agora é outro momento, que essa família tem que acabar, que o Estado tem condição de substituir várias coisas que a família proporciona. Então, como antigamente, por exemplo, a mulher trabalhava dentro de casa, ela fazia manteiga, fazia lã, fazia, sei lá, bolo, fazia roupa, e o excedente disso, como eu já falei também como surgiu o comércio, o excedente disso ela vendia. Então, a dona de casa, economicamente, indiretamente, ela servia ao seu país. Mas, como a maioria das coisas agora você compra roupa, você compra comida, você não precisa mais fazer tudo dentro de casa, então a dona de casa perdeu para o comunismo, tá, gente? Perdeu completamente o valor. Então, se a dona de casa não tem valor, a mãe não tem tempo para cuidar dos filhos, o marido não dá atenção para a esposa, então se desintegrou a família. Então é nesse ponto que eles querem chegar. Olha, a família está desintegrada, então nós vamos ajudar vocês, não a recuperar a família, vamos destruir a família de vez. Então isso é uma das coisas que ela fala muito nesse livro. Que ela fala que esses serviços estarão disponíveis para todos, não para quem quiser pagar. Então vão ter estações de trabalho para lavar roupa de todo mundo, estações de comida com restaurante para ter pessoas para fazer. Então todos os serviços domésticos que seriam atribuídos à mulher vai ter um grupo, um local para ser feito. As crianças vão ficar a cuidar
do Estado, no dormitório, vai ter gente para cuidar da criança, não vai ser mais a operária que vai fazer isso. Isso é uma das coisas que também de tornar comum os filhos legítimos e ilegítimos, para que todos cuidem. Isso tá dentro dessa coisa também. E os filhos, a frase dela, ainda teremos de lidar com o problema dos filhos. Isso é uma coisa que ela fala. A mulher operária não terá de reclamar porque a sociedade comunista terá acabado com o jugo doméstico da mulher para tornar sua vida mais alegre, mais rica, mais livre e mais completa. Mas isso segundo eles. E se a mulher não quiser? Ela não vai ter opção, porque ela tem que escolher a cartilha. Você não é desgraçada da mulher. Pois é. O que ela fala? A família tem um salário escasso, tem pouca comida, muito trabalho, não tem tempo. Então, como que vai lidar com a criança? E uma coisa que ela fala também que o capitalismo fez, porque tornou impossível você ter muitos filhos, foi o infanticídio. Então, o infanticídio, o aborto, é culpa do capitalismo, porque ficou sob o sistema capitalismo, na família operária, os filhos eram com demasiada frequência uma carga pesada e insustentável. Eles ficam falando essas coisas na cabeça das pessoas, principalmente na cabeça das mulheres. Você é oprimida, seu marido te oprime, você é uma escrava dentro de casa, que esse serviço é interminável. Que serviço que não é interminável? A gente pode falar, o serviço da casa é interminável porque a gente todo dia recomeça, a gente limpa a casa, a gente faz comida, a gente lava roupa, isso a gente tem que fazer sempre. Mas quando você vai trabalhar no escritório, você não tem que fazer todo dia a mesma coisa, você não tem uma rotina também? Que serviço que não é interminável? Que tem texto aqui sobre doutrinação. O homem novo de nossa nova sociedade será modelado pelas organizações socialistas, jardins de infância, alojamentos, creches para as crianças, etc. E muitas outras instituições deste tipo, nas quais a criança passará a maior parte do dia e nas quais educadores inteligentes a converterão em um comunista. Consciente da magnitude da norma social essencial, solidariedade, camaradagem, ajuda mútua e devoção à vida coletiva. Se isso não é doutrinação, eu não sei mais o que é. Então, só mais um trecho aqui. Desde agora, a mãe operária que tenha plena consciência de sua função social se elevará ao extremo que chegará a não estabelecer diferenças aos teus e os meus. Teus e os meus os filhos. Terá que recordar sempre que de agora em diante não haverá mais nossos filhos, mas sim os do Estado comunista, um bem comum a todos os trabalhadores. Por quê? Porque eles querem criar novos operários. Lembra do clipe do The Wall? Então, tipo assim, eles já querem doutrinar a criança desde pequena para ela acostumar a crescer a vida nos moldes do Estado e nem questionar aquilo. Isso é muito que a gente vê que está acontecendo hoje com as crianças. Elas parecem que todo adolescente, tudo já cresce petista. Da onde que eles escutam essas coisas? Garanto que a maioria não é dentro de casa. No finalzinho do livro tem uma mini biografia dela, né, falando nos anos assim que acontece. E é engraçado que é a mesma coisa com Engels, com Lenin, nossa querida Kollontai, vinha de uma família rica. Ó, Kollontai nasceu no final do século XIX na Rússia, quando surgem as lutas operárias e o marxismo naquele país. Ela nasceu em 1872 em São Petersburgo, centro industrial do então Império Russo. Filha de família rica da aristocracia fundiária, sua mãe era finlandesa, casada com um general czarista russo-ucraniano. Filha de general czarista. Era muito bem de vida, gente, porque assim, a gente fala o sistema
comunista foi a pior coisa que aconteceu, mas não significa que o regime anterior era uma beleza, porque também não era, o povo também morria de fome. Então, se ela era rica, que dizer que ela era rica naquela, ela era muito bem de vida. Assim como o Lenin também não era operário, a família dele tinha empregados, ele era muito bem de vida, assim como Engels também, que era muito rico. Esperto era o Marx, que era sustentado tanto pela mulher quanto pelo Engels. Gente, então, mais um vídeo longo, muito obrigada por quem ficou aqui até o final. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar com todo mundo. Um ótimo 2020 para vocês. Eu vou ver se eu trago já um vídeo do Libido Dominante, capítulo 7 e 8, essa semana ainda. Tudo de bom para vocês.